Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com Guilherme Silva, falando de inclusão. Chegamos a mais uma sexta-feira, buscando sempre um conteúdo bom para vocês, para estar aí junto conosco, curtindo, compartilhando e aprendendo um pouco. Divulguem, a gente pede sempre para estar aí junto conosco, acompanhando as redes sociais. Quem não me conhece sabe que minha rede social é em torno da inclusão. Tem aqui meu Instagram, batepapo_com, tem meu canal no YouTube, Bate-Papo com Guilherme Silva. A gente está sempre tentando mostrar um pouco para vocês, né, o que é a nossa inclusão e o que precisa entender em torno disso. Tenho a agradecer a todos que estão chegando aí. Peçam que dê um certinho aí, que se está tudo ok, se o áudio está bom para vocês, que a gente está sempre procurando melhorar para a gente estar mostrando esse trabalho, né. Antes a gente comece, né, na verdade a gente já começou, né, vou passar um pouco aqui das pessoas que sempre apoiam e ajudam, né, que o nosso trabalho funcione, que o bate-papo esteja aí para vocês. Não posso deixar de estar falando nesse exato momento agora de Mamas Burger, né? Aqui na Rudá de Capão da Canoa, restaurante, lancheria inclusiva. Quem quiser comer um lanche bom, almoçar, jantar, é só chegar lá na Rudá 1004 com o Joel, que é o proprietário, onde vocês têm um espaço aconchegante bom para você estar almoçando e jantando e tendo aquela boa vontade. Eu sou suspeito a falar porque vou há mais de 9 anos praticamente lá. Não direto que a gente tem que ter aquele dinheirinho para a gente estar lá, mas nem que seja para tomar uma água, um refri, comer uma batatinha frita, é muito importante. Não posso deixar também de estar falando de um local que recente já fazia um trabalho antes, mas agora montou um espaço assim, divino, que vocês vão lá, olhem, entendam, que é Eu Patrão Barbershop, no município de Imbé, com o Thiago lá, ele fez um espaço para o atendimento dos autistas. É o primeiro no nosso litoral atendimento exclusivo para os autistas. Vocês entrem em contato e sigam as redes sociais para ir lá, levar o seu filho para ter um corte de cabelo e ser atendido com um coração gigante. Eu sempre falo, ele tem um anjo de tesouras, porque para atender os autistas e conseguir fazer, que é ter esse contato, ter o corte de cabelo, pode ter certeza lá. Na Eu Patrão Barbershop, no município de Imbé, na Avenida Paraguaçu, em frente ao Mercado Superbom. Não posso deixar de falar de Karen Melissa, psicopedagoga. Sigam as redes sociais aí no Instagram. Também tenho meus amigos, meus parceiros no canal do YouTube também, que tem Dark Nauta, também Wagner Bike Trip. Então, assim, é espaço divino aí para vocês entenderem também, diversão. É rede social, a gente sabe que tem para sempre estar se ajudando bastante. Também esse espaço que tem no município de Capão da Canoa, Ecoterapia Abrace, sigam o Instagram aí, é um espaço também de terapia com os cavalos, né? Então é, é, é até emocionante falar, porque eu nunca imaginei um espaço assim, uma terapia desse jeito aí com o cavalo, com contato com os animais. Então a gente vai acompanhando, seguindo as redes sociais e também faço terapia com meu filho lá, mas são parceirões aí, são parceiros que estão junto conosco. Pessoal, para a gente não espichar também, como a gente já está espichando aí, eu vou chamar esse profissional para estar falando um pouco deste tema muito importante, o diagnóstico precoce, o autismo, explicar um pouquinho para nós aí como é que a gente vai descobrir, como é que a gente tem que buscar tudo isso aí. Esse é um profissional que só tenho a agradecer por estar junto conosco, assim, porque tem um gabarito aí, eu sempre digo assim, é a gente fala assim, um dos excelentes profissionais que no nosso litoral, não só no nosso litoral, mas no nosso país aí, que a gente sabe que não é só no litoral gaúcho que ele trabalha. Só tenho a agradecer por ele aceitar esse convite para passar para nós aí esse conhecimento, como a gente diz, né? Vou fazer o convite aqui para ele aceitar. Ele aceitando, acho que o precoce. Vamos ver se a internet nos ajuda, como eu sempre digo, né? Vamos fazer essa busca aí. Tá chegando aí. Olha aí, chegou o doutor. Opa, tá se organizando aí. Como é que tá ouvindo, doutor? Tudo certinho o áudio? Não. Agora eu tô ouvindo direitinho. Então tá bom. Tá aí o do senhor, tá tudo certinho. Peço aí que se apresente para nós aí e fale um pouquinho desse tema muito importante, né, o diagnóstico precoce. Bom, meu nome é Edson, eu sou neuropediatra, sou especialista em crianças e adolescentes, e para a gente falar de autismo,
eu só queria ressaltar assim que na questão do autismo, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele vem ser considerado tipo como se fosse uma pane, uma falha no desenvolvimento da criança. É mais ou menos isso, assim, a característica principal são três pilares para a gente poder firmar o diagnóstico, que vem ser a dificuldade na comunicação, na expressão da linguagem, a dificuldade na socialização, na interação social, e um outro termo muito estranho, que é a tal da rigidez cognitiva, que são padrões de comportamentos repetitivos, são padrões assim restritos do comportamento, como que o autista ele segue determinados comportamentos que ele estipula, tipo dessa rigidez cognitiva, como por exemplo, se vai para a casa da vovó, tem que ser por determinado caminho que tem que passar, não pode alterar o trajeto. Então, se tiver em obra na rua, que estão fazendo obra ali do cano da água, do cano do esgoto, e tiver o trânsito interrompido, tiver que desviar, por exemplo, ele pode se desorganizar. Isso é um exemplo assim que pode acontecer. Então, essa é uma característica da rigidez cognitiva, entre outros, assim, comportamentos rígidos, assim, que a criança pode ter, e aí já entra, assim, até a própria seletividade alimentar, ela pode estar englobada nesse comportamento de rigidez cognitiva. E quando a gente fala, assim, a gente usa a palavra transtorno, que às vezes fica um pouco confuso isso, que às vezes eu friso muito que o autismo não é doença, tá? Doença é uma condição, uma patologia que tem começo, meio e fim. O transtorno ele vai ser uma condição que vai afetar assim, o funcionamento, não posso dizer a palavra normal, mas vai ter que se encaixar assim dentro do padrão, né, mais adequado do neurodesenvolvimento da pessoa, que o transtorno ele vai interferir não só no neurodesenvolvimento, mas tem outros tipos de transtorno também. Ele vai interferir na capacidade de aprendizado, de comportamento, de desenvolvimento da criança. Então isso é caracterizado como um transtorno que vai ter uma interferência nesse desenvolvimento da pessoa. Bom, falando de diagnóstico precoce, isso é uma das barreiras que se tem, porque todos os nossos livros e artigos científicos, pela literatura, ela fala que o diagnóstico do autismo é para ser dado com 6 anos de idade, que é quando se faz o desenvolvimento final da fala. A fala da criança, ela se desenvolve ali em torno de 1 ano de idade, 1 ano e meio, e pode, no máximo, até 2 anos a criança começar a falar. Mas, em alguns casos, ela vai se arrastando esse desenvolvimento, e a idade limite, para a gente poder diagnosticar como uma falha no desenvolvimento da fala, é 6 anos também, que isso é um dos critérios. Então, a gente tentar fazer um diagnóstico precoce de autismo, ele está muito ligado na fala, porque a fala é um dos pilares. Porque, infelizmente, não existe assim, doutor, me pede a ressonância para diagnóstico de autismo, me pede o eletroencefalograma para diagnóstico de autismo, me pede o exame de sangue para diagnóstico. Não tem ainda, a ciência ainda não conseguiu um exame que detectasse assim o autismo, né? Por exemplo, eu vou saber que tenho diabetes, eu vou medir a taxa da glicose, um exemplo. Vou saber que tenho colesterol, vou ali, tiro o exame de sangue e vou ver que tenho colesterol. Isso é um exemplo, mas não tem um exame assim para eu dizer que tem autismo. Tirou o raio-x lá do pulmão, tem pneumonia. Não tem alguma coisa assim para o autismo, infelizmente. Então,
alguns exames a gente pode pedir para um diagnóstico diferencial, mas não tem um exame específico para autismo. Então, dentre esses 3 principais pilares para a gente diagnosticar o autismo, porque é um diagnóstico clínico, a fala é um deles. Então, acaba muitas vezes pegando o diagnóstico ali já com 1 ano e meio, 2 anos, nessa fase a gente tentar fazer um diagnóstico o mais precoce possível. No entanto, alguns sinais podem acontecer antes de 1 ano de idade. Então, por exemplo, o bebezinho, ele nasce. Quando ele nasce, ele não tem muito a visão desenvolvida. Isso acontece com todos os bebês. Eles têm um campo visual muito limitado. Eles vão ter um campo visual muito nessa região aqui. Então, ele vai conseguir enxergar o papai e mamãe quando a mamãe chega bem aqui, tapei a câmera, bem aqui na linha dos olhos. Quando a mãe chega nessa região que ele consegue já identificar e começar a perceber, mas ele vê uma imagem muito borrada logo que ele nasce. Ela vai começar aos poucos a melhorar essa imagem à medida que ele vai crescendo. Então, o que costuma acontecer de contato? A mãe vai amamentar o filho e, deixa eu ir mais para trás, vai ter aquele contato com o bebê, e o bebê vai estar ali sugando o seio, e vai ter aquele primeiro contato de olho com olho, que ele vai estar no campo visual, o olho da mãe vai estar no campo visual do bebê. Então, aquele primeiro contato ali que vai ter, mais ou menos por volta já de 15 dias, 1 mês, começa a ter mais esse contato. O bebê que vai ter autismo vai ter dificuldade, e eu já percebo que muitas mães já estão vindo com esse relato, assim, quando eu dava o peito para o meu filho, ele não conseguia me olhar muito nos olhos, ele ficava, parece que meio distante. Então, esse é um sinal da amamentação que a gente acende uma luzinha de alerta para ficar observando. Não é um diagnóstico de autismo. Eu vou repetir. Porque, o bebê não olhou para a mãe durante a amamentação autista. Não, calma, fica tranquila. Vamos observar, vamos ver as fases de desenvolvimento do bebê, como é que vai ser. Um outro sinal, ainda, é a questão do bebê começar a escutar a voz. Isso mais ou menos ali, uns 2 meses, 3 meses, ele já começa a definir assim a voz da mãe para saber. Então, quando o bebê desenvolve o chamado sorriso social, que ele entra em contato com a mãe, geralmente com 1 mês, no máximo, às vezes 15 dias, às vezes 1 mês e meio, ele vai olhar para a mamãe e vai dar aquele sorriso. E muitas vezes já escutando a voz da mamãe, cadê nenê da mamãe? Cadê nenê do papai? Ele começa a ter essa associação. E muitas vezes o bebê autista, ele fica com aquela, eu vou usar a expressão de cara de paisagem. Parece que não está nem aí se chegou a mãe, chegou o pai, não responde, não tem aquele estímulo de responder. E muitas mães às vezes relatam assim, que não tiveram essa experiência do bebê sorrir para elas quando era pequenininho. Mais adiante ainda um pouquinho, à medida que o bebê vai crescendo, a visão dele vai se desenvolvendo. Então, do campo de visão que era aqui, ele começa a aumentar o campo de visão dele. Então, ali por volta dos 5, 6 meses, se a mãe está aqui na frente do bebê e ela se afasta, ele vai acompanhar com os olhos. Esse afastar da mãe, que a mãe está saindo. Isso também é um sinal da gente ficar atento, porque ele busca o olhar da mãe quando ela se afasta, ele busca saber onde é que ela está. Um outro sintoma, isso é mais adiante, assim, para a gente poder ficar com a pulguinha atrás da orelha, na questão do
desenvolvimento da criança, ali já quando eles estão para sentar, para ficar sentadinho, né? Em torno de 6 meses, 7 meses que eles estão sentados, você vai chamar o bebê, Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, vem cá, vem com o papai. Aí faz esse sinal, o bebê também já faz assim para pedir colo. Já vai ter esse sinalzinho ali por volta dessa idade. Esse também é um momento nessa fase que o bebê, quando a gente fica com a pulguinha atrás da orelha, quando ele não esboça essa reação de querer vir, porque todo bebê vem a mãe, vem o pai, ele estende a mão que quer colo, que é o aconchego da mãe e do pai. E se isso não está acontecendo, então vamos ficar com a pulguinha atrás da orelha, mas não é um diagnóstico, é para ficar com a pulguinha atrás da orelha. Um outro sinal assim que acontece nos bebês quando eles são menorzinhos, quem tem um bebê pequenininho, um bebê de colo, pode verificar que o bebezinho, principalmente o recém-nascido, pequenininho, 15 dias, chega bem na frente do olhinho, vou chegar na câmera aqui, bem na frente do olhinho do bebê, assim, começa a encarar ele e fazer. Ele vai te imitar. É bem interessante esse reflexo. Ele começa a imitar, botar a língua para fora. 15 dias, 20 dias de vida, um mês, ele faz esse reflexo. É um reflexo de imitação que o bebê tem. Bem interessante. E no caso, o bebezinho, que a gente pode ficar com a pulga atrás da orelha, ele não vai fazer esse tipo de reação. Isso é um reflexo dos bebês que eles fazem. Isso é um reflexo inconsciente que eles têm. Bem engraçado. Um outro sinal, ali quando eles estão já maiorzinhos, já com 6 meses, por aí, chega o pai, chega a mãe para tentar fazer um carinho e, como eu falei antes, aquela cara de paisagem, ele não esboça, ele não mostra nenhuma reação, nenhuma emoção, a mãe ou o pai está fazendo carinho nele. É um outro sinal para ficar, mas por que ele não ficou contente que eu cheguei agora aqui? Acabei de chegar do trabalho e nada. Então é um sinal para ficar observando. Vou repetir que não é diagnóstico, mas é um sinal para ficar observando para ver o que está acontecendo. Quando eles estão maiorzinhos, já na fase lá de que eles começam a engatinhar, por volta de 10 meses, 11 meses, 11 meses e meio, varia assim de acordo com a criança, mas mais ou menos por essa idade, que eles começam a engatinhar, eles começam a descobrir o mundo e começam a interagir mais com o mundo, que eles saem do colo dos pais e vão interagir, eles não vão conseguir muito brincar com outras crianças, não vão conseguir interagir nem com outras crianças, nem com outros adultos. Eles vão ficar, parece que meio que no mundinho deles, assim, nessa fase de idade. Também pode acontecer, já começa um pouquinho maiorzinho, já 11 meses, por aí, também pode acontecer uma certa frieza, assim, com relação a sentimento ou expressão de outras pessoas. Vamos pegar uma situação hipotética. Sei lá, a mãe está triste, ficou muito chocada porque a vovó está ruim no hospital. Vamos pegar uma situação assim. E a mãe começa a ficar com toda aquela expressão, aquela cara triste, né? Toda aquela angústia pelo sofrimento do familiar, e a criança ali que
tem sintomas para a gente ficar pensando em autismo, ela não vai ali se comover com a mãe, chegar ali e botar a mãozinha para perceber que o bebê, ele é pequenininho, então, ele percebe esses sinais, assim, 10 meses, 9 meses, ele percebe, ele olha assim, percebe a tristeza, no caso, pegando isso como exemplo. Então, a criança com autismo não vai ter essa dificuldade de esboçar essa reação. Mas, eu vou repetir, não é um diagnóstico ainda. Tem que avaliar mais coisas, tá? Com relação a isso. Ali por volta de mais ou menos 10 meses, 9 meses, a criança já vai estar acostumada com o nomezinho dela. Então, se chamar lá Joãozinho, Mariazinha, cadê o Pedrinho da vovó? Cadê a Juju do papai? Né? Quando vai fazer, os pais, avós, enfim, vão chamar pelo nome da criança, a criança não vai responder, é como se não estivesse chamando a criança. Parece que não está ouvindo. Então a criança não vai ter essa resposta no nome, ela está ali brincando ali, com um brinquedinho e chamar, ô Juju, hã? Vem cá, papai tá pronto, vem. E a Juju fica ali, brincando, 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 e não percebe. Aí a mãe às vezes tem que intervir, entrar bem na frente na linha de olhos para a criança entender. É uma coisa para ficar, de novo fala, pulguinha atrás da orelha. Não é um diagnóstico ainda, né, de autismo. Ali também por volta 9 meses, 10 meses, 10 meses e meio, a, a criança não demonstra tanta expressão no rosto, se está alegre, se está triste, se está brava, se está irritado. Fica exatamente como eu falei antes, aquela cara de paisagem. Isso é muito comum. Com 9 meses, a criança já consegue bem definir se ela está brava, se ela está triste, se ela está irritada porque queria montar o brinquedinho e não deu certo. Tudo isso ela esboça já na fisionomia do rosto. E a criança, que a gente pode pensar no autismo, ela não consegue esboçar isso. Ali por volta já de um aninho de idade, eles já estão começando a caminhar. Um ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ali, 1 ano e 4 meses. Então, é uma fase que o bebê ele começa a interagir mais ainda. Quando ele estava engatinhando, ele interagia, mas agora ele consegue interagir. Então, começa a ter mais interação e começa a ter alguns joguinhos, por exemplo, pega a bola aqui pro papai, aí atira a bola pro papai, aquela brincadeira, uma brincadeira simples, não é um jogo de brincadeira complexa, por exemplo, mas um jogo de atira a bola para mim, atira a bola para ti, ó, vem, vou te ensinar a chutar, esse tipo de brincadeira bem simples, que começa a partir do momento que a criança começa a caminhar, a criança não consegue interagir. Oh, o balão, pega aqui o balão, pega aqui o balão. Eles não se interessam por isso. Não tem uma reação por essa questão. Mas vou repetir, não é ainda um critério diagnóstico, mas a gente fica já com um pé atrás. Então, às vezes acontece assim, as mães vão levar, né, os filhos na festa de aniversário de outra criança e já percebem que eles não estão ali tão interagindo tanto com as outras crianças que estão ali, naquele caso, não estão ali tentando pegar o balãozinho, por exemplo, eles não vão interagir tanto nessa questão, assim, por volta ali de 1 ano e pouco, então, às vezes pode aparecer alguma coisa ali quando vão fazer festinha de 1 aninho com a criança,
pode ser que surja alguma coisa que fica aquela pulguinha ali atrás da orelha. Então, vamos observar como é que vai se desenvolver, né, a partir daí. E, falando em um aninho, nessa fase ali que começa a beirar em torno de 11 meses, 10 meses e meio, 11 meses e meio, a criança já começa a bater palminha, né? Você começa a ensinar já a bater palminha, dar tchau, tchau. A criança, já que tem uma tendência para isso, ela não consegue esboçar o bater palminha e o tchau, muitas vezes, deixa eu fazer assim, costuma ser, aliás, assim, os autistas às vezes dão tchau invertido. Costuma não acontecer tanto tchau, ou se vai acontecer de uma maneira muito fugaz, muito rápida, o tchau, ou o tchau mesmo invertido. Parece que eles estão dando tchau para eles mesmos. Bem interessante. Então, é um outro sinal para ficar observando. Com um aninho, sempre os pais ensinam, né, os filhos vão bater palminha porque tem que soprar a velhinha. Né? Então, é um outro marcador para a gente ficar observando ali com pulguinha atrás da orelha. Né? Pode ser que seja, mas ainda não fecha critério porque nessa idade ainda não começou a desenvolver a fala. E se a gente está pendendo para o lado de autismo, com um aninho e 2 meses, não aprendeu a falar, daqui a pouquinho ele fala. Então começa a vir aquela expectativa, né? E nessa idade já, a criança já começa a expressar também os desejos, né? Para se quer água, se quer suco, se quer fruta, porque ela já teve contato lá já com as papinhas e tudo, foi introduzido, então ela já tem uma questão assim. Então, muitas vezes também eles têm dificuldade de apontar se quer a água, se quer o suco. Então, às vezes, eles vão começar a pegar a mão do pai ou da mãe e levar para onde eles querem, ou se querem sair para fora, ou se querem para a geladeira. Eles não vão apontar com o dedo. Isso também é outro sinal para a gente poder pensar. Não é um critério, vou repetir que não é um critério diagnóstico ainda, mas a gente já fica já pensando assim o que está acontecendo, né, nesses casos. E muito comum já nessa época, já de um aninho, né, um aninho e pouco, já vem parente visitar, titia, madrinha, cunhada, vizinha, e aí a criança não gosta muito de ser tocada. Ah, que bonitinho! Aí a criança reage muitas vezes até com raiva, reage com grito, se esconde, vai embaixo da mesa, foge para o quarto. Acontece esses tipos de reações assim nessa idade ainda, né? E como eu falei, ainda nessa idade de um aninho, tem um outro marco característico, que eles aprendem a caminhar. Como eles aprendem a caminhar, tem uma característica sensorial também presente no espectro, que é caminhar na ponta dos pés. Ah, sim, então toda criança que caminha na ponta dos pés é autista. Nem toda. Pode acontecer da criança caminhar na ponta dos pés ou por transtorno sensorial ou algum problema de nervo nas pernas, mas não necessariamente que ela seja autista porque caminhe na ponta dos pés. Mas o caminhar na ponta dos pés é uma suspeita de diagnóstico. Então acende de novo a pulguinha atrás da orelha. Então, quando eu falei ali no início dos 3 critérios para o diagnóstico, eu não falei de caminhar na ponta dos pés, porque o caminhar na ponta dos pés pode ter outras doenças que desencadeiam isso, mas não necessariamente que a criança que caminha na ponta dos pés é autista. A criança que caminha na ponta dos pés pode ser autista, devido a transtorno sensorial, porque a questão dos órgãos sensoriais do autista está muito desenvolvido.
visão, olfato, audição, o paladar, a pele, é muito mais desenvolvido do que na gente. Então, toda a percepção de som, de cor, de cheiros, de sabores do paladar, ou até mesmo de tato. Às vezes, vou abrir um parênteses agora para sair um pouquinho. Muitas vezes acontece assim, ele não gosta de tomar banho, mas é o simples fato de pegar a gota da água do chuveiro para cair no couro cabeludo. É um simples detalhe, assim, que atrapalha. Mas se está na piscina, ele aceita tomar banho. É um simples detalhe, assim, que pode também estar presente nesse transtorno sensorial do autista. Então, eu vou fechar o parênteses aqui, senão eu acabo falando de outra coisa. Como a gente está falando de diagnóstico precoce, então a questão assim de caminhar na ponta dos pés é para a gente ficar atento que pode ser. Porém, assim, algumas crianças, quando estão começando a dar os primeiros passinhos, nos primeiros dias elas podem caminhar na ponta dos pés, depois elas caminham normalmente com a planta do pé bem apoiada no chão. Então não quer dizer que se seu filho deu 2, 3 passinhos na ponta dos pés lá com um aninho, quando ele começou a caminhar, que ele pode ser autista. Não. Às vezes a criança que é neurotípica, que a gente chama assim, né? Seria um termo para dizer que é normal, que o normal até não existe. Mas, enfim, a criança que seria normal, ela pode ainda dar uns 3, 4 passinhos na ponta do pé e depois seguir caminhando normal. Mas não quer dizer que ela vai ser autista. E um outro detalhe, quando elas estão um pouquinho mais adiante, lá em torno de mais ou menos 1 ano e meio de idade, elas não conseguem, quando estão interagindo com outras crianças, a compartilhar assim, interesses, por exemplo, pegar o carrinho e dar o outro carrinho para o outro amiguinho brincar, ou pegar uma boneca e dar outra boneca para a amiguinha brincar também, para compartilhar aquele interesse que quer, ou a panelinha, que seja, eles não conseguem, eles ficam restritos ali como, eu vou usar a expressão assim, para vocês entenderem, como se fosse naquela bolha deles ali, e ficam ali naquele mundinho deles ali, e não compartilham, por exemplo, se tem um carrinho ali, não vai compartilhar com outro amiguinho, ou então com o priminho que chegou para fazer visita, né, com o filho da vizinha, enfim, eles não vão fazer esse tipo de compartilhamento para não ter essa interação. Então, isso é uma coisa assim para poder ficar de olho. Um outro sinal também, mas um pouquinho mais adiante também, a questão de o incômodo que pode ter com som alto, barulho alto, para alguns sons, não é uma coisa específica, assim, que toda criança autista vai ter a dificuldade com o liquidificador, vai ter não vai tolerar o barulho da ambulância, ou o barulho da moto, varia conforme a criança, nesse caso, mas não é assim uma regra específica, que seja assim, ele não, o pai não pode ligar a moto, então ele é um diagnóstico isso. Não, que às vezes tem autistas que não suportam o barulho da moto, tem outros que não interessam. Então depende da sensibilidade. Então, a partir ali de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, eles começam a ter um pouco de ficar incomodado com a questão de barulhos, de som alto, né? Quem tem criança autista, procure sempre avisar. Mamãe vai ligar o liquidificador, mamãe vai ligar o secador, papai vai sair agora para o trabalho e vai ligar a moto para a criança ter uma certa
previsibilidade, né, do barulho que vai acontecer. Claro que às vezes, sei lá, a gente não tem como controlar, passa uma ambulância, por exemplo, não tem como controlar isso, mas alguns sons de casa dá para a gente tentar, ou também usar abafadores, que é tipo fone de ouvido, só que sem conexão. São abafadores que fazem uma redução de ruído também. Uma outra característica já que começa ali a partir de um aninho e pouco, que eu falei lá no comecinho, a dificuldade de mudar a rotina. A criança fica muito apegada à rotina por aquela palavra bonita chamada rigidez cognitiva ou rigidez comportamental, que também é uma característica bem marcante, que eles são muito apegados à rotina. Então, o autista pode ser pequenininho ali, 1 ano e meio, 2 anos, ele não sabe ver as horas, mas ele sabe que é meio-dia e é a hora de almoçar. Ou ele sabe que é 4 da tarde e a mãe vai servir o lanchinho. Então, se 4 da tarde a mãe ia servir o lanchinho e de repente eles foram, sei lá, no centro pagar a conta na lotérica e já é 4 da tarde, se ele não comer naquele horário, ele começa a se desregular. A criança começa a ficar agitada, agressiva, braba, se atirar no chão, tendo crise, enfim. Né? Outra característica já, quando a gente vai começar a introduzir os alimentos na criança, quando eles são pequenininhos, a gente está tentando colocar já as papinhas, muitas vezes pode começar a ter alguma seletividade alimentar já naquele começo ali. E às vezes a gente pega já alguns que chegam já por volta de 1 ano e 9 meses, 1 ano e 2 meses, só mamando no peito. Eles não conseguem comer outro tipo de arroz, feijão, nada que a gente esperaria nessa idade. Só estão mamando no peito. Só o seio materno como fonte de alimento, por exemplo. Então, essa seletividade alimentar também a gente já começa a ficar com a pulga atrás da orelha para isso. Outras questões para a gente pensar são assim, muitas vezes os autistas têm uma baixa sensibilidade, aliás, uma baixa sensibilidade para sentir a dor. Então, por exemplo, a criança, ela cai, se machuca, se arranha e se corta, enfim, toda criança faz isso. E muitas vezes a criança autista, ela se corta, sai sangue, e ela está ali brincando quando a mãe percebe que está escorrendo aquele sangue perna abaixo ali, que a criança nem chorou. Então, ela estava brincando ali, caiu na brita, cortou um pouquinho a perna ali, sei lá, começou a sangrar, e aí começa a vir aquele sangue, e a criança nem chorou, não sentiu dor. Esse também é um sinal, assim, de ficar prestando atenção que pode ter alguma coisa ali. Mas eu vou repetir que não é um diagnóstico. Tá? Para ficar atento. Né? Ô, doutor, deixa eu só te cortar um pouquinho aqui. A gente vê tantas informações, né, em torno de fechar um diagnóstico, a pulguinha atrás da orelha. Tem um tempo, assim, específico, você vai consultar. Tu consegue fechar um diagnóstico, assim, de primeira? Tem alguma terapia, porque tu tem que, vou ter que encaminhar outros profissionais para fechar um diagnóstico? Porque a gente falar em diagnóstico precoce é muito importante com tantas informações, né? Mas esse tempo de fechar um diagnóstico. Então, aquilo que eu falei no começo, que como a fala ela está muito ligada ao critério diagnóstico do autismo, então muitas vezes a criança ali por volta de 2 anos, que seria assim que a gente esperaria que ela começasse a falar, no máximo umas 50 palavrinhas, e a criança ainda não fala, então a gente aí já começa a
pensar nesse aspecto. Bom, para encaminhar para outros profissionais, sim, isso ajuda também, muitas vezes, para auxiliar para um diagnóstico. Muitas vezes é importante. Às vezes precisa, dependendo da dificuldade do que é o caso, encaminhar para outros profissionais para se fazer esse diagnóstico. Por exemplo, encaminhar para uma fono, para uma TO, né, para uma psicopedagoga para poder fazer uma psicóloga para poder fazer um diagnóstico, porque muitas vezes precisa levar em conta uma equipe multidisciplinar para poder reunir e aí todo mundo tentar ver, eu observei tal coisa nele, observei isso, observei aquilo, para se chegar num diagnóstico. Então, às vezes, principalmente quando a gente vai falar do autista quando ele é mais leve, né, o famoso nível 1, né? O autista nível 1, ele tem um diagnóstico bem mais difícil do que o nível 2 e o nível 3. Então, assim, o autista nível 2 e nível 3 é bem mais fácil de dar o diagnóstico, porque tem muitas expressões ali, são principalmente aqueles movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipias, né, que às vezes a criança principalmente faz esse, ou fica dando pirueta, fica dando pulinho, e isso além dos outros sintomas, a dificuldade da interação social, o atraso da fala, então fica mais visível o diagnóstico. Então, fica mais fácil da gente conseguir fechar esse diagnóstico assim. Quando entra já para um nível 1, que é um autista mais leve, que não é assim tão agressivo, que até fala algumas palavrinhas errado, aí a gente precisa lançar muito mesmo a mão de uma equipe multidisciplinar para poder fechar o diagnóstico do ponto de vista médico. E também depois vai precisar bastante do apoio dessa equipe para ajudar também tanto no tratamento e no manejo dessa criança. Mas falando do diagnóstico precoce, a gente consegue dizer ali em torno de 1 ano e 10 meses, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, dependendo, assim, 2 anos já consegue dizer alguma coisa já, com mais facilidade. Mas, por exemplo, chegar a criança de 11 meses para a gente dizer, o senhor me disse que ela é autista. Não, vamos ter que encaminhar para uma equipe multidisciplinar para poder avaliar esse bebê e talvez iniciar, se for o caso, conforme esse aqui que eu vi no exame, a gente faz estimulação precoce para isso, por exemplo. Então, nesse caso, assim, ainda é um pouco mais difícil. E uma das coisas que atrapalha, agora vem meu desabafo, que é a burocracia. Porque aí a burocracia, ela exige que a criança tenha o CID, a gente ainda não conseguiu fechar o diagnóstico e a gente precisa da equipe multidisciplinar. Aí trava. Então, assim, pegar, assim, se vier uma mãe com uma criança de 11 meses que me relata que o bebê está com dificuldade, que quando mamava não interagia com ela, que não consegue interagir com as outras crianças, que ainda não bate palminha. Em termos de encaminhar essa criança para uma assistência, ainda é difícil pelo seguinte, ela não tem um CID pronto, para eu encaminhar para esse profissional, eu preciso do CID, mas eu preciso da ajuda desse profissional para a gente investigar de uma forma multidisciplinar o CID. Travei. E tá Então, longe, né? A gente analisando, tá longe para destravar, como disse. Então, assim, para essas questões, assim,
ou a família lança a mão de valores para poder arcar com esses profissionais até conseguir ter o diagnóstico, para aí a gente destravar e aí depois seguir terapias e tudo mais, né? Mas até ali trava, né? E trava bastante. Mas, A gente vê, como tu comentou, é bem isso aí mesmo. E não é nada. Eu nem falo barato, né, doutor? Assim, que é o custo. Eu sempre digo: tem uma profissão, tem um trabalho. A gente fala sempre das consultas, né? De quanto é que vai cobrar numa consulta. Mas é um valor. Se eu for falar na época do meu filho, né? O diagnóstico do meu filho foi fechado com 3 anos de idade. Ele está com 17 agora. Fechou na primeira consulta. Mas, né, um autista nível 3, né? Várias. Na época eu fui por ele não. Uma das principais, né? Não falar. Com 3 anos falava muito uhum. pouco. Eu não falar. Há 14 anos atrás, ele está com 17, a gente é sempre leigo até hoje. A gente estuda, a gente tenta entender. Aí fecha-se um diagnóstico. Eu sempre digo, de lá para cá, tem muita informação? Tem. Eu falo muito até do próprio benefício para te conseguir um benefício também, para quem não tem condições. Meu filho, graças a Deus, eu consegui com 6, 7 anos de idade, mas não é fácil. Agora a gente vê cada vez mais difícil, e muitas vezes a gente vê as pessoas falarem: o benefício. Gente, se a gente for botar num papel um benefício, tu não faz praticamente nada em questão de terapias, de consultas e remédios e outras coisas mais. A gente vê a questão: tem um diagnóstico precoce, já é difícil tu fechar o diagnóstico. Quanto mais precoce fechar, melhor. A gente diz: quando fechar, trabalhar, buscar melhoria para ele, para as terapias, tudo para conseguir evoluir. Mas, como já diz, né, doutor, já trava em várias questões da burocracia. A gente vê que está cada vez mais difícil, mas a gente quer que melhore, né? Então eu vejo isso, comparando-se com o meu filho, em questão dessa busca, fecha um diagnóstico, depois para te buscar, claro, os municípios te fornecem, não é tudo aquilo, mas fornece. Mas para fornecer, tem que ter o CID, e como ter o CID? Lembrando aqui que CID é Classificação Internacional de Doenças, tá? Às vezes as pessoas não entendem, que elas acham que elas vão receber o CID. O CID é uma classificação porque qualquer lugar que a pessoa vá no mundo vai estar lá escrito aquele código, se vai lá no Japão, ele não vai entender nada do que está no laudo, mas ele vai chegar naquele código lá e vai entender. Então, Questão do esse CID TEA e autismo, né? para o mundo todo. Uhum. Então, se tiver o CID, no caso, para o Código Internacional de Doenças para o autismo, no caso, ele vale no mundo todo. Então, a pessoa busca esse CID, que seria dado no laudo, né, para conseguir ter acesso. Uma outra esclarecimento, que nós temos o CID-10 e CID-11 em vigor. O que é isto? O CID-10 ele entrou em vigor em março de 1993 e ele veio até agora. Que até então era o CID-9, quer dizer, a Classificação Internacional de Doenças, nona edição. Depois, em março de 1993, entrou a Classificação Internacional de Doenças, décima edição. E em janeiro de 2022 entrou a Classificação Internacional de Doenças, 11ª edição, CID-11. Tá? Então, assim, tem pessoas que acham que o CID-11 é autismo. CID-11 é a nova classificação que tem, e tem para todas as doenças: amidalite, otite, pneumonia, dor nas costas, enfim. Tá? Cada doença vai ter seu código dentro da CID-11, inclusive o autismo, inclusive TDAH,
inclusive o TOD, inclusive pneumonia. Essa classificação ainda não está valendo para a base de dados judicial e nem no SUS ainda. Mas acho que daqui uns 2 anos vai estar valendo já. Então, só para constar isso. Às vezes que eu comecei a colocar isso nos laudos e quando eu fazia o laudo para autismo era tudo bem, mas eu fazia laudo de TDAH e colocava o CID-11 para TDAH, o pessoal se confundia e achava que era autismo, a mãe vinha preocupada e brava comigo porque eu não tinha falado que a criança tinha só TDAH e não tinha autismo. Deu muito estresse, eu deixei um pouquinho de lado. Mas, tá. Tanto que o autismo vem não só o autismo, né, doutor? A gente fala autismo, tem as comorbidades. Se a gente começar a falar também de comorbidades no autismo, também tem bastante assunto para falar, porque pode vir junto, né? O TDAH com autismo, o TOD com autismo, pode vir a deficiência intelectual junto com autismo. Então não é só, muitas vezes não está só o autismo junto, pode vir outras coisas também junto com o autismo. Isso também dá outros assuntos ainda para falar nesses casos. Com certeza. A gente sabe que é muito importante. Eu sempre digo, né, quando eu faço o convite para o doutor, sempre um assunto que vem à tona e é muito importante. Já não foi a primeira vez que teve junto aí conversando, sempre de prontidão se organiza. A gente sabe que tem agenda, tudo, né, não é simplesmente chama que pode fazer. Então, nesses quase essa 1 hora de live aí que a gente sempre faz para comentar, doutora, assim, eu só quero que tu dê um agradecimento aí, se quiser falar mais alguma coisa em torno do autismo, né? A gente sabe que é muito importante a gente saber que não vai faltar oportunidade essa questão de abrir a questão de a gente falar de comorbidades. Qualquer dia desse eu faço um novo convite e a gente vai falar bastante sobre isso, porque a gente sabe que é importante abrir, ter essa informação. E a gente sempre fala, eu sempre falo em questão da rede social, sempre falo desse projeto que eu tenho aqui, é que eu abro portas para estar passando um pouco para as famílias. Não é a família dos autistas em si, eu sempre falo, para todas as pessoas, para entender na nossa sociedade, porque nós vamos viver no dia a dia, já estamos vivendo, né, com o autista no dia a dia, e como lidar com isso. Sim. E a gente sabe que vai precisar muito. Então, doutor, primeiramente agradecer, o senhor dê as palavras e para nós aí, daí a gente encerra e mais uma vez, de coração mesmo, muito obrigado por estar aqui junto conosco. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e gostaria de encerrar assim para dizer a todos que o autismo não é doença, o autismo não é um adjetivo, o autismo não tem cara, o autismo não é contagioso, tá? Sempre por trás de uma criança ou de adulto autista que não tem cara de autista, né? Tem ali por trás muita luta, muito esforço das famílias e eu peço assim, né, por favor, para as pessoas no geral, assim, menos ignorância, mais respeito, tá? Com essa questão do autismo, tá? Meu muito obrigado pela audiência de vocês hoje à noite, por vocês se disporem a estar aqui. Tá? Meu nome é Edson, eu sou neuropediatra, sou especialista em crianças e adolescentes. E qualquer dúvida que quiserem, pode falar comigo no direct ali, se surgir mais alguma dúvida, alguma questão. Tá? Muito obrigado. Com certeza, doutor. Obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que se dispõe a estar junto conosco aqui. E com certeza vai ter mais, a gente só organizar a agenda aí para estar falando junto conosco mais um pouco. Um abraço, doutor, e uma boa noite a todos. Uma boa noite.
Pessoal, agradecer a todos que estiveram junto aí para mais uma live, mais um bate-papo para vocês, né? Como eu sempre falo, bate-papo com é para vocês. Tenho gratidão a todos que estiveram junto aí. Sigam as redes sociais, curtem, compartilhem. A gente quer passar para vocês um bom conteúdo, que vocês entendam um pouco do nosso mundo inclusivo, né? O nosso autismo, mas não só o autismo, mas todas, né? Todas as síndromes, deficiências, e a gente entender um pouco. Um abraço a todos, fiquem com Deus e como eu sempre falo, bate-papo com é para vocês, um forte abraço.